Olá, eu sou o DJ Dolores, a gente está começando mais uma viagem ao centro do Mangue e dessa vez para algo totalmente diferente. Como que é isso, Renato? Salve, Dolores! Pois é, estamos agora fazendo uma viagem literalmente ao nosso passado para conectar nossas vidas, acontecimentos que cercaram nossa trajetória com essa história maior que é a história do Mangue Beat, esse movimento tão importante para a música e a cultura brasileira. Alerta geral! Vou falar algumas coisas sobre mim que você não sabe. E não sei também se lhe interessa, mas eu vou falar do mesmo jeito. Meu nome não é Dolores, meu nome é Helder. Eu nasci em Propriá, que é uma cidadezinha do interior de Sergipe, às beiras de São Francisco. E eu sou o primeiro punk de Aracaju. Isso aconteceu no começo da década de 80. E quando eu me mudei aqui para o Recife, em meados da década de 80, 85, por aí, eu conheci outras pessoas que também eram punk, como Fred04 ou o meu amigo aqui do lado. Eu também não me chamo Renato L. Renato L é um codinome inspirado num ativista, jornalista, fanzineiro do movimento punk inglês chamado Mark P. Conhecido como o cara que fez o primeiro fanzine punk inglês, o Sniffing Glue, Cheirando Cola. Trabalhei pouquíssimo tempo no jornalismo mais oficial, sempre tive uma trajetória um pouco mais alternativa e nos anos 80 também me envolvi com o movimento punk e conheci Dolores porque esbarrei com uma amiga minha no centro do Recife e ela me disse que tinha conhecido dois punks de Aracaju. Estava andando pela rua, daí vi uma gatinha, assim, meio new wave, né, com cabelo espetado e tal, e ela tinha um disco de rock embaixo do braço. Aí eu fui falar com ela, essa menina chamava Miau, era amiga de Zero e 04 de Renato, e ela que fez a ponte entre nós. Não foi tão difícil encontrá-los, ele e o amigo com quem ele dividiu o apartamento, nosso amigo até hoje, Luiz, e comecei imediatamente a dar uma olhada na já imensa coleção de discos em vinil dele. Então o Renato estava olhando os discos, ele pegava um, pegava outro, reconhecia, falou, eu tinha esse disco, até que chegou no disco do Clash, o primeiro. Aí ele falou, cara, esse disco eu tenho certeza, era o meu disco. Daí ele vai, assim, abre e tá lá o nome dele dentro do disco. Eu comecei a encontrar uma série de discos que, curiosamente, me remeteram a discos que eu tinha, mas que meses atrás tinham sido roubados por um carioca, gente boa, até hoje não tenho raiva dele. O carioca que me vendeu os discos de Fred e de Renato, ele foi morar na frente da minha casa em Aracaju, na frente, literalmente. Então, é uma dessas coisas que quando você bota no roteiro, cara, né, você fala, o roteirista pesou a mão, aí isso não é possível, tamanha coincidência. London's burning! Grande parte do espírito do Mangue Beat tem a ver com uma certa filosofia de punk, assim, tirando os alfinetes, as roupas rasgadas e a atitude agressiva. O que eu acho que o que sobrou foi esse espírito de você se juntar com as pessoas, você fazer as coisas, né? Você não depender da indústria fonográfica, da gravadora, não depender de nada. Você vai lá e você faz o que você tem que fazer, você faz suas coisas, você espalha por rede alternativa. A ética do it yourself, faça você mesmo, foi muito importante, e eu acho que isso se mesclava a um certo sonho, um certo desejo de fazer aquelas jogadas publicitárias meio subversivas de Malcolm McLaren, o cara que estava por trás daquela armação do punk inglês. Então, quando a gente pensa o Mangue ali no início dos anos 90, com uma cena e uma espécie de cooperativa, a gente sonhava em utilizar estratégias que permitissem o Mangue Beat se expandir, estratégias que, de alguma forma, contrariavam o padrão vigente na indústria. Foram séculos e séculos de pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico
para que as aeronaves permanecessem no ar. E por que é que alguns caem? Dá para entender? Bom, um personagem fundamental nessa história toda é Fred Rodrigues Montenegro, mais conhecido por vocês como Fred 04. Por que 04? Olha aí, outro codinome aparecendo na história. Porque 04 são os 2 últimos números da sua carteira de identidade. Eu conheci Fred nas areias aqui de Candeias, bairro Praieiro de Jaboatão, cidade vizinha de Recife, por completo acaso. Estava passando pela praia e vi um grupo de adolescentes, da minha idade também, que um cara com um óculos meio Bob Dylan, dos anos 60, tocando no violão na praia, uma música dos Rolling Stones, Under My Thumb. E naquele ali, final dos 70, início dos 80, era em Candeias ainda, um bairro praieiro suburbano, era muito raro. Eu fiquei fascinado pela figura daquele cara e me aproximei, perguntei que se ele curtia Rolling Stones e tal, e, bom, a partir daí a gente desenvolveu uma amizade muito longa. E Fred sempre tocou muito bem violão, rapidamente, por conta do punk, foi incentivado a montar uma banda, formou uma banda chamada Serviço Sujo, onde começou a tentar fazer seus primeiros shows, mas depois remodelou o nome dessa banda para Mundo Livre S.A., um nome que remete a uma expressão que o Agente 86, daqueles famosos seriados da televisão, sempre falava muito, né? Temos que salvar o mundo livre, era uma expressão corriqueira da Guerra Fria, e ele usa esse nome associado à sigla S.A. com um propósito satírico ao capitalismo, ao sistema, ou algo do tipo, e aí começa a tentar fazer uma carreira como punk rocker e rock aqui no Recife, tentando fazer shows que quase sempre eram bastante atribulados, como o meu parceiro de tela, DJ Dolores, pode contar, porque ele dividiu o palco com 04 numa dessas aventuras. Na época eu estava experimentando tape, então eu queria intuitivamente eu queria ter um sampler, mas eu não tinha um sampler, não tinha como adquirir um sampler. Então eu pegava umas fitas cassetes, fazia o rolo e me dava assim, né, comecinho e tal, aí fazia um loop com fita cassete e aí botava num pedal, botava num Ghetto Blaster, que é aqueles aparelhos de eles toca fita, né, grande e tal. E a gente botava assim um pedal na saída e ficava fazendo uns efeitos, uns barulhos e tal. E foi desse modo que eu cheguei a fazer um show com o Mundo Livre S.A. Fred, para mim, sempre foi uma figura muito engraçada, assim, desde a primeira hora que eu o conheci. Fred foi pegar uns discos lá em casa. Quando eu abri a porta, ele estava lá parado, assim, com a roupa muito esquisita, que não era uma roupa punk, não era nada, ele parecia, sei lá, um contabilista que tinha tomado um ácido, e um toque assim muito surreal, uma pasta preta 007. Cara, esse visual do Zero era incrível. Eu lembro desses visuais dele dessa época, até hoje eu guardo na memória. Era uma calça creme cheia de telas de Johnny Rotten, umas botinas bem velhas, né, umas botas bem velhas, esse tal óculos meio Bob Dylan dos anos 60, que eu falei há pouco, e uma camisa meio vermelha e preta comum, escrito abaixo a poesia, e a tal pasta 007. Era um visual muito louco, naquele Recife dos anos 80. Mas nesse dia, o engraçado é que nesse dia ele estava com a roupa mais convencional, camisa de botão, assim, um negócio. E eu falava, cara, esse cara é o punk que Renato falou. E essa faixa 007, gente. Esse show de Chico, que foi o primeiro festival hip hop, foi um festival organizado por ele e por Do Peixe, na Miste. Se apresentaram duas bandas, o KZF e o Orla Orbe, que era a banda de Chico. E eu fui assistir esse show com o Mabuse e com o Fred. E eu acho que é a recordação mais antiga que eu tenho de Chico. Provavelmente eu devo tê-lo conhecido um pouco antes disso, mas o que ficou na memória, a recordação primeira é a desse show.
E eu acho engraçado porque a gente gostou mais da outra banda, cara. Porque a gente achou que o Chico, no palco, se comportava muito na cola de LL Cool J, que era um rapper que fazia sucesso na época. E a gente achou o vocalista da outra banda, do Casé, que eu não lembro mais o nome do rapaz, a gente achou o cara mais original. A gente gostou mais do cara pelos motivos que a gente, mais adiante, ia gostar de Chico. Em algum momento, eu arrumei um trabalho e tinha dinheiro para morar num apartamento mais legal. Eu fui morar no bairro das Graças, no apartamento de um amigo nosso, Roberto, dividindo o apartamento com ele. E naquela época, a maior parte dos nossos amigos não morava com os pais, né? Era todo mundo muito jovem, ninguém tinha grana para ter essa autonomia toda. Porque eu não era daqui do Recife, necessariamente tinha que arrumar um lugar para morar. E aí, o que acontecia é que circulava muita gente nesse apartamento. Eu estou falando muita gente mesmo, assim. Batia às 6 da tarde e começava um fluxo gigante. Por coincidência, Chico trabalhava no mesmo quarteirão onde eu morava, Fred trabalhava numa rádio que era no centro da cidade, e Renato trabalhava no Instituto dos Arquitetos do Brasil, que também era bem pertinho. Então era um lugar, assim, um ponto de encontro para acabou o dia, você ir lá dar uma relaxada, ouvir música, beber uma cerveja. Então tinha uma fauna o tempo todo circulando, fora as pessoas que apareciam do nada, assim. Tipo, chegava um estrangeiro, não tinha onde ficar, e mandavam lá para o apartamento. Eu costumo dizer sempre, quando vou falar sobre os primórdios do Mangue Beat, que esse apartamento das Graças funcionou para o Mangue Beat como o apartamento de Nara Leão funcionou para a Bossa Nova. Um ponto de encontro decisivo, fundamental, onde várias coleções de discos se cruzaram, né? E se formou uma rede que mais tarde ia trabalhar junta e que, de certa forma, até hoje trabalha, e onde também algumas parcerias de trabalho se iniciaram, por exemplo, no caso da hoje conhecida dupla Dolores e Morales. Todo mundo me pergunta por que Dolores. Eu vou contar, revelar pela primeira vez. Eu conheci o Tom Lacerda ainda na década de 80. Nós dois estávamos interessados em audiovisual. Eu trabalhava numa produtora de vídeo, fazia animação. E ele já começava a escrever os primeiros roteiros. Então a gente começou fazendo alguns filmetos sobre AIDS. A gente começou a produzir alguns filminhos curtos falando sobre como se prevenir de AIDS. E daí começamos a trabalhar com material gráfico, produzir pôster, começamos a produzir alguns videoclipes, e em dado momento a gente tinha tanto trabalho que resolvemos montar um escritório de design, e o namorado dele na época batizou nosso escritório de Dolores e Morales, que na verdade significa Dores e Moraes, como se fossem nomes próprios, né? E foi daí que eu tirei esse nome Dolores. Quem também aparecia nesse apartamento das Graças era o próprio Chico Sainz. Chico, quando saía da Imprel, sempre dava uma passada lá. E além dessa troca de coleções de discos, um apresentando um disco para o outro, eram tempos pré-internet, onde informação era algo muito valioso, também se conversava muito sobre música. Havia uma discussão permanente sobre música, no bom sentido. Claro que não era nenhum debate, nada disso. Era tomando uma cerveja, fumando coisas desse tipo, mas se discutia muito sobre música. Aquele apartamento foi muito importante para amadurecer uma espécie de, sem querer soar pretensioso, reflexão crítica coletiva. Então a gente saía atrás de cassete, de disco e tal, procurava, quando sabia que tinha alguém que tinha algum disco, a gente já tentava contato, ia na casa da pessoa para conseguir aquela informação. Quando sabia que alguém ia viajar para o exterior, fazia logo uma vaquinha para tentar trazer, né, alguma coisa, disco, revista e tal. Então, éramos realmente apaixonados por música. E essa paixão misturada com a idade gerava um certo radicalismo. Então, você gostar ou não gostar de uma banda determinava se a pessoa seria ou não seu amigo. E muitas vezes
se você namoraria aquela pessoa. Eu namorei uma socióloga da Federal, e eu me lembro que eu fui para uma festa de aniversário dela, e no meio da festa tocou na trilha sonora Punk da Periferia, de Gilberto Gil, que era uma faixa que a gente odiava. E eu fiquei numa tremenda dúvida se abandonava o salão ou fazia de conta que não estava percebendo nada e traía o movimento em nome do amor. A gente realmente odiava ele por causa do Punk da Periferia, e Renato também trabalhava na produtora, ele era cinegrafista, e um dia ele foi entrevistar Gil, em Olinda, no hotel, ele me chamou para acompanhá-lo, e a gente foi do centro do Recife até Olinda planejando o que é que faria para sacanear. Quando a gente chegou no hotel, Gil foi super gentil, foi super bacana conosco, tal, e toda a raiva foi embora imediatamente. Mas eu continuo achando Punk da Periferia uma música horrível. O sol nasce e ilumina as pedras evoluídas que cresceram no lugar de plantas destruídas. O hip hop, talvez para Chico, Science e Jorge do Peixe, esteja como o punk está para a turma da gente, assim, eu acho. Acho que o hip hop foi um elemento fundamental na formação artística, na maneira de pensar, tanto de Chico quanto de Jorge. E o hip hop, naquela final ali dos 80, estava vivendo um período áureo, né? Você tinha, por exemplo, talvez a banda mais importante do planeta naquele momento, sem dúvida uma das mais importantes de qualquer gênero, era o Public Enemy. Era uma banda fortíssima. E naquele período também, e esses discos conviviam naquele apartamento das Graças, tão lendário, é também quando começa a sair no Brasil os primeiros discos de Acid House. Se começa a falar na imprensa, ainda muito discretamente, das raves, de toda aquela movimentação de música eletrônica, de pista de dança, que iria dominar grande parte dos anos 90 e que ia ser tão marcante na vida de todos nós. A Acid House chegava nas rodas de break aqui do centro da cidade, misturado com hip hop, né? Tinha um dos caras que era b-boy, chamado Spider, que ele produziu a primeira Acid House que alguém da turma, né, fez. Ele usou um teclado de Yamaha, de um desses estúdios pequenos aqui da cidade, e produziu essa faixa chamada Effectors. E essa faixa em cassete tocou muito nas festas da gente. Finalmente a gente chega em 89 e nossa amiga Alessandra, ela tinha planos de viajar para a Europa. A Lê é irmã de Pupilo, ex-baterista da São Zumbi. A gente resolveu fazer uma festa para juntar dinheiro para ela poder viajar, e essa festa chamou Sexta Sem Sexo. Eu preciso explicar o porquê desse nome. A Sexta Sem Sexo foi uma festa super marcante, porque pela primeira vez a gente se juntou, né? Juntou a galera para fazer uma festa comercial. A gente fazia umas festinhas nas casas das pessoas, tal, mas sem cobrar ingresso. Essa festa a gente cobrou ingresso, tinha cartaz, tinha tudo. E a Lê foi negociar com Dona Adília, que era a dona do lugar. O lugar, por acaso, era um puteiro do Recife Antigo, o Adília's Place. E Dona Adília foi irredutível sobre juntar o nosso público, um público, né, mais de jovem, classe média e tal, com o público dela, que era o pessoal que frequentava ali as prostitutas, né? E por causa disso a gente teve que pagar uma grana, pagar o prejuízo dela, porque ela tinha um salão lindo e ela também alugava uns quartinhos para as meninas poderem trabalhar. E a gente teve que pagar esse prejuízo para ela. Então, naquela noite, realmente não teve sexo. Logo depois, acho que em questão de meses, a gente organizou uma segunda festa, que também ficou uma festa lendária e muito marcante dentro da história desse núcleo base, que foi o quarto melhor Réveillon do mundo, que era uma festa, um título inspirado numa pesquisa que trazia o Recife como a quarta pior cidade do mundo. Foi o melhor Réveillon que eu passei até hoje na minha vida, mas não começou muito bem.
era um Réveillon de 90 para 91, a gente estava na portaria, chegamos 11 horas, 11h30 da noite para dar os últimos detalhes da festa, descemos para a portaria, não tinha segurança, não tinha bilheteiro, não tinha nada, só tinha um bilheteiro que era o porteiro do prédio onde Helder morava. E daqui a pouco chegaram na festa uns 10 marinheiros russos querendo entrar sem pagar. E eles não havia nenhuma língua em comum, a gente tentou arriscar inglês, francês, espanhol, sei lá o quê, falando que era uma festa privada, e eles não entendiam, e eles ficavam com... Eu lembro que um deles ficava com um foguete de sinalização passando na frente do nosso rosto, assim. O detalhe que ele não está contando é que ele tinha acabado de tomar um ácido. E dizendo para a gente, máfia comunista, máfia comunista. E a gente, por sorte, passou um carro da polícia, um dos raros momentos onde eu encontrei a polícia na minha vida e fiquei feliz. E o carro parou porque eles reconheceram o Fred, que estava na portaria também. Fred, na época, ainda era repórter da TV Jornal, e eles perguntaram por que da confusão. Os marinheiros, quando viram a polícia, saíram, e aí a gente pôde ficar tranquilo, subimos. Ainda lembro da primeira música que tocou na festa, foi uma música do What's Going On, de Marvin Gaye, e eu lembro também da última música que tocou na festa, que foi uma música Führer mein Ego, do Neubauten. A primeira banda mais séria que Chico montou, que eu me lembro, se chamava Lostal. Mas quando Chico chega para Gilmar, que era também funcionário da mesma empresa que ele trabalhava, e descobre que Gilmar tinha uma banda de samba reggae, ele já pensa em uma outra banda. Fala, vamos fazer uma coisa diferente, hip hop com percussão e tal. E a banda de Gilmar chamava Lamento Negro. E eu me lembro de ter ido para o primeiro ensaio deles, que foi em Chão de Estrelas, que é um lugar da periferia aqui. Foi no Daruê Malum, que é um centro cultural que ainda existe. Era coordenado por um cara que ainda é muito querido, chamado Meia-Noite. E lá, naquele espaço grande, né, começa o ensaio com Lúcio e com Dengue tocando baixo e guitarra, né? E daí, quando começa a percussão de samba reggae, eu olho para a cara de Lúcio, ele faz uma cara assim de quem, caralho, que merda é essa? E Dengue é a mesma coisa, Dengue olha assim, aperreado, porque os dois vinham de uma coisa mais roqueira. É engraçado essa sensação que tu descrevesses de Dengue e Lúcio surpresos com o som, porque eu acho que era a reação também de quem via o show pela primeira vez. Quando eu vi pela primeira vez, e eu fui para o primeiro show de Chico Science Lamento Negro, eu discotequei no show, eu acho, e eu fiquei impactadíssimo por aquele som. E, ao longo da gravação desses episódios, muitas pessoas se referiram ao Nação Zumbi, a Chico Science Nação Zumbi naquele período, como uma banda meio alien, meio à frente do seu tempo, e tinha um pouco isso, assim, era realmente um som que desconcertava na primeira audição. Quando acabado, pelo impacto dele, e eu acho que ali no início, porque os meninos talvez não estivessem entendendo ainda onde é que Chico queria chegar, não sei. O Chico Science original, essa história eu já contei várias vezes, era um tio que eu tinha na década de 70, ainda estava vivo, na época que Chico se lançou, que se chamava Chico Science, era apelidado pela família de Chico Science, porque ele era meio metido a sabichão e era um fã de ficção científica, estilo Isaac Asimov, ou então coisas mais Pulp Fiction, tipo Eric Von Däniken, que eram os deuses astronautas, esse tipo de coisa. E aí, de início, eu chamava Chico de Chico Science como um apelido que nem pegou, assim, eu usava pouquíssimas vezes para chamá-lo de Chico Science. Eu não consigo mais lembrar qual foi o momento exato em que Chico perguntou, não sei se ele pediu ou ele perguntou se eu tinha alguma sugestão, e eu sugeri esse nome Chico Science. Eu não lembro se eu sugeri a sério ou se eu sugeri de brincadeira. Eu lembro que eu criei uma explicação na época, eu escondi essa revelação, essa presença do meu tio na história,
e eu, durante muito tempo, contei a história como se o Science tivesse vindo por ele ser um cientista dos ritmos. Essa movimentação no Recife é muito uma movimentação das franjas da cidade, né? Mesmo nos bairros de classe média, são bairros afastados, Candeias, ao sul, Rio Doce, Casa Caiada, Litoral Norte, os Altos, era todo um circuito que não fazia parte, por exemplo, um movimento onde a presença de um bairro como Casa Forte se faz importante, mas não é tão importante quanto em outros movimentos. Casa Forte, que é o bairro da aristocracia, inclusive da aristocracia cultural de Pernambuco, é um bairro que aquela aristocracia, aquele estabelecimento cultural, ele perde um pouco o controle da situação, o controle que ele tinha até então. Desaparecem, pelo menos por um tempo, os sobrenomes mais tradicionais, ou pelo menos esses sobrenomes tradicionais têm que conviver com pessoas que não têm sobrenome, cara. Eu gosto sempre de chamar a atenção, ou que escondem o sobrenome. Você não usa o Helder Aragão de Melo, é um nome que soa, né? Helder Aragão de Melo, é de Jair Dolores. Canibal, sabe? Do Peixe, Mabuse, não tem nenhum Suassuna, ou sei lá que nome, Freire, Souza Leão, sabe? São pessoas que, numa cidade como Recife, num estado como Pernambuco, que gosta de se vangloriar do passado e da sua ancestralidade, das famílias tradicionais, toda uma movimentação que vai pelo caminho contrário, esconde, bloqueia, mascara os sobrenomes, cara. Acho que é uma experiência marcante que a gente teve, né? Nós dois tivemos ali naqueles meados dos anos 90, foi a experiência do Mangue Beat. Mangue Beat, um programa de rádio, que levava o nome do movimento com ou sem aspas, e que foi o primeiro programa de rádio a abrir espaço para a produção local. Isso naquele tempo era um feito e tanto, porque rádio era muito importante, sempre vale a pena lembrar que era um período pré-internet, então você conseguir, como a gente conseguiu, um horário numa estação comercial, que era líder no Ibope da época, a Caetés FM, você tem 1 hora diária, de segunda a sexta, num horário relativamente nobre, de 8 às 9 da noite, para você tocar o que você quisesse, porque a gente tinha total liberdade, era incrível, era um tipo de relação com a rádio inimaginável hoje em dia. A gente nunca assinou um contrato com a rádio, nada disso, nunca ganhamos um tostão também. Em compensação, a gente tinha 1 hora para tocar o que a gente quisesse. Se a gente quisesse tocar Beethoven durante 1 hora, a gente queria tocar. De segunda a sexta. De segunda a sexta, numa rádio extremamente comercial. Então, foi um programa de rádio que teve um impacto muito grande na cidade. O pessoal ligava, mandava carta, tipo, agradecendo, dizendo, cara, eu não teria como ouvir essas músicas de outro jeito e tal. Então, isso era uma coisa que era muito comovente, que eu acho que, apesar de não ter dinheiro, talvez isso daí, né, desse uma movida na gente. Wicked! Jungle is massive! Naquela virada dos 80 para os 90, eu estava ouvindo muita coisa ao mesmo tempo, porque eram várias descobertas. Por exemplo, eu estava descobrindo música brasileira através de Jorge Ben. Eu não era um fã de Jorge Ben, descobri o Jorge Ben em 89, 90, através do Tábua das Esmeraldas. Eu estava ouvindo também, sei lá, ska, do Tutone, porque era um tipo de som que estava chegando novamente aqui no Brasil, então eram várias influências. Eu acho que tem uma coisa, se eu fosse fazer uma retrospectiva, no meu caso, né, como eu, Renato, Hélio, dos anos 90, eu citaria um disco que outras pessoas citaram no episódio da Discoteca Básica, que foi o Screamadélica, do Primal Scream, por ser um disco que misturava várias paixões que eu tive ao longo da minha trajetória como fã de música, mas eu acho que a minha grande paixão nos anos 90, se eu tivesse que escolher um único gênero, uma única trip, seria pela música eletrônica. E o som que mais me impactou nos anos 90 foi o jungle e a drum and bass.
foram vistos em retrospectiva. Jungle foi de fato uma grande paixão. E eu estou falando de Jungle, não de drum and bass, né? Mas aquela música que era mais frenética e mais cheia de variações, que tinha uma pegada com baixo muito poderoso, tinha o toast jamaicano, aquele flow dos MCs jamaicanos com sotaque forte. De fato, isso daí me pegou bastante. E como você também, foi um período que eu estava sanando minhas dívidas com a música brasileira, que eu não conhecia muita coisa, tá? Então foi o momento que eu descobri Cartola, Martinho da Vila, Paulinho da Viola, tal, que são Nelson Cavaquinho, que são artistas que me tocam profundamente até hoje. Estamos encerrando mais uma viagem ao centro do Mangue. Os episódios estão todos disponíveis aqui no canal do YouTube e também em podcast. Ouça cada um deles, comenta, diz pra gente o que você achou, vamos trocar essa ideia. Renato L, por favor, vamos nos despedir. Pois é, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham curtido essas reminiscências desses dois senhores, nossas memórias do subsolo. Espero que essas memórias tenham dado prazer a vocês na hora de escutá-las e que também ajudem a todo mundo entender e compreender melhor um pouco o Mangue Beat e tudo que o cercava. Então, um prazer, Dolores, revisitar tantas aventuras juntos. Um abração, se cuida aí na Aurora e até o próximo episódio. Tchau para todo mundo que está nos assistindo ou nos ouvindo. Até a próxima, lembrando que Viagem ao Centro do Mangue só foi possível pelo financiamento da Lei Aldir Blanc. Valeu, até mais.